Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o vosso querido Terry, DinoGamer, para mais um vídeo aqui nesse livro canal. E hoje, meus amigos, eu lhes trago um novo vídeo sobre Dinossauro Rei. E hoje, meus amigos, nós iremos falar sobre o que são os movimentos críticos na franquia Dinossauro Rei. Porque se você não sabe, eles apareceram a primeira vez no jogo Dinosaur King Awakened New Power e são movimentos extremamente poderosos. Mas você conhece eles? Sabe do que eles são capazes? Sabe como eles funcionam? Bom, se você se interessou primeiramente, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vamos começar! Bom, a primeira vez que os movimentos críticos apareceram na franquia foi no jogo Dinosaur King Awakened New Power, que no caso foi o último capítulo oficial da franquia Dinossauro Rei. Nesse jogo, os movimentos críticos são uma classe específica de movimentos. No caso, eles condizem com cada elemento dos dinossauros, no caso raio, vento, planta, fogo, água e terra. Eles são extremamente poderosos e com esses movimentos, eles, você tem que apertar os botões pedra, papel, tesoura, muito rápido, já que é basicamente uma combinação e eles são uma classe específica. No caso, só para você entender as proporções, nós temos os cartões de elemento normal, que no caso são poderosos entre aspas, mas não são tão poderosos quanto os cartões que contêm os elementos dos dinossauros, né? No caso, eles são os mais fracos. Depois dos cartões de elemento normal, nós temos os cartões de movimentos elementais, que aí já são mais poderosos, que cada dinossauro do seu elemento pode usar e já são extremamente poderosos. Depois nós temos os movimentos críticos, ou se não, os Critical Moves, que são extremamente poderosos. E no final nós temos o super movimento, que só temos um, que é o Fogo Escaldante, que até então é o único super movimento da franquia em Dinossauro Rei. Então, essas são as proporções, no caso, um Power Scaling dos elementos e cartões da franquia Dinossauro Rei. Então, só para você entender, esses movimentos são extremamente poderosos e cada classe de dinossauro tem o seu movimento crítico, exceto a classe do elemento secreto, que infelizmente não teve nenhum movimento crítico, e nenhum elemento normal também não recebeu nenhum movimento crítico, mas é basicamente isso. O primeiro movimento crítico dessa lista é o Final Thunder, que é um movimento crítico do elemento raio. A primeira vez que ele apareceu foi no Dinosaur King Awakened New Power, que é um movimento extremamente poderoso. Com esse movimento, o seu dinossauro do elemento raio vai literalmente dar uma rabada na cara do seu adversário e vai jogar ele para cima. Após isso, ele vai lançar diversos raios no seu inimigo e o seu inimigo vai ficar literalmente paralisado e vai ser um dano absurdo. De todos os movimentos críticos, esse foi o único que apareceu no anime, infelizmente. Mas nós também temos um outro movimento crítico que quase foi pro anime, mas acabou sendo descartado, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas enfim. O Final Thunder foi utilizado no anime quando o Seth estava usando seu Criofossauro, que era um dinossauro de elemento secreto extremamente poderoso, e aí o Dr. Z chegou com um cartão de elemento raio e disse para Max que aquele cartão era extremamente poderoso. Quando o Max ativou, era literalmente o Final Thunder, que era um movimento extremamente poderoso, que foi capaz de derrotar o Criofossauro, e infelizmente só foi utilizado uma vez e nós nunca mais vimos esse movimento em nenhum momento da segunda temporada, né? Ele só foi usado lá no final. Mas, de qualquer maneira, esse movimento foi muito importante e é extremamente poderoso. O próximo movimento crítico dessa lista é o Wire Raid Storm, que é um movimento crítico do elemento vento. A primeira vez que ele apareceu foi no Dinosaur King Awakened New Power, e com esse movimento, o seu dinossauro do elemento vento vai literalmente dar uma rabada na cara do seu adversário, e após isso ele vai fazer vários golpes e literalmente acertar o seu adversário de todos os lados. Ele literalmente vai conseguir, voar no ar, assim, é muito legal. E esse movimento até me lembra um pouco, sei lá, o Ataque Ninja, o Efemérida, ou até mesmo o Hurricane Beat, que são movimentos que aparecem no anime. Infelizmente esse movimento crítico não esteve presente no anime, mas ele é uns poucos movimentos críticos que aparecem na abertura do jogo, onde nós vemos o Super Carnotauro utilizando esse movimento. Mas de qualquer maneira, ele é um movimento crítico muito legal, mas não é dos meus favoritos. O próximo movimento crítico dessa lista é o Dino Force, que dessa vez é um movimento crítico do elemento grama. Com esse movimento, que a primeira vez que ele apareceu foi no Dinosaur King Awakened New Power, com esse movimento o seu dinossauro do elemento grama vai literalmente dar uma rabada na cara do seu adversário e após isso vai jogar ele para cima.
Após que ele jogar o adversário para cima, o seu dinossauro do elemento grama vai invocar diversos dinossauros ou criaturas pré-históricas para fazer o ataque. No caso, ele vai chamar alguns Tupuxuaras, um grupo de Mimes e até mesmo o Muraenossauro. E esse movimento é muito legal porque é um dos poucos movimentos críticos, ou se não o único movimento crítico, onde nós vemos mais de um dinossauro. Isso é muito legal. Mas infelizmente ele não acabou indo para o anime. Mas no movimento Green Impulse, que é onde nós vemos diversos Tupuxuaras, isso pode ser mais ou menos uma referência ao Dino Force, né? Já que nós vemos vários Tupuxuaras fazendo um ataque juntos, ou isso pode ser mais ou menos uma referência, pelo menos na minha opinião. Mas infelizmente ele não foi para o anime. O próximo movimento crítico dessa lista, dessa vez, é do elemento fogo, e dessa vez é o Crimson Flame, que infelizmente não foi para o anime, infelizmente, mas ele apareceu a primeira vez no jogo Dinosaur King Awaken: A New Power. Com esse movimento, o seu dinossauro do elemento fogo vai dar uma rabada na cara do seu adversário e vai jogar diversas bolas de fogo, e no final ele vai literalmente finalizar o seu adversário com uma rajada de fogo, como se fosse uma baforada atômica, e infelizmente ele não foi para o anime, mas é um dos movimentos críticos mais poderosos do jogo. Ele quase apareceu no anime, é uma história bem complexa, porque na segunda temporada nós teríamos o Saurofaganax, porque infelizmente ele foi descartado. No caso, o Seth iria na nave dos protagonistas, iria pegar o cartão do Saurofaganax, que seria o mesmo da primeira temporada, que tinha o seu fogo escaldante, que era um super movimento, no caso, o único super movimento até então do anime, porque o Crimson Flame seria considerado um super cartão de movimento, mas infelizmente ele foi descartado, e o Seth iria pegar o Saurofaganax e iria aprimorá-lo mais uma vez. E dessa vez ele iria usar o Crimson Flame, que seria considerado um super cartão de movimento, mas infelizmente isso nunca aconteceu, infelizmente isso foi descartado, e curiosamente o Dr. Z iria ver o Crimson Flame e iria copiá-lo para fazer o Final Thunder, que esse movimento sim foi para o anime, foi aprovado, e nós vemos ele usando contra o Criolophosauro. Mas infelizmente nós não vimos o Saurofaganax utilizando o Crimson Flame, mas eu até entendo por que isso não aconteceu, porque tipo, o Saurofaganax já foi utilizado na primeira temporada, teve o seu destaque e já teve até mesmo o Fogo Escaldante, que até então é o único super cartão de movimento, que é extremamente poderoso, onde o Saurofaganax invoca uma bola gigantesca de fogo e arremessa no seu adversário. Então eu entendo porque que a produção quis descartar o Saurofaganax e o Crimson Flame, porque eles queriam algo novo, né? Um dinossauro novo, novos movimentos, e assim criaram o Criolophosauro, que é mais ou menos parecido com o Saurofaganax, mas de qualquer maneira foi um dinossauro novo. O próximo movimento crítico dessa lista é o Neptune String, que é um movimento crítico do elemento água, que apareceu a primeira vez no jogo Dinosaur King Awaken: A New Power. Com esse cartão de movimento, né, esse movimento crítico, o seu dinossauro do elemento água vai dar uma rabada na cara do seu adversário, e após isso ele vai jogar ele para cima e fazer um jato de água, literalmente acertando o seu adversário. Após isso ele vai literalmente subir para cima com a força da água, né, como se fosse um tsunami, vai acertar o seu adversário. Esse movimento infelizmente não apareceu no anime, mas seria muito interessante ver, sei lá, o Spine usando esse movimento, mas este movimento aparece na abertura do jogo, onde nós conseguimos ver o Super Spine utilizando esse movimento contra um dinossauro, que eu não lembro qual que é, mas pelo menos esse jogo foi utilizado nos jogos e é um dos mais poderosos para combate. E o último movimento crítico dessa lista, dessa vez, é do elemento terra, e é o Gaia Montanha. Esse movimento apareceu a primeira vez no jogo Dinosaur King Awaken: A New Power, e com esse movimento o seu dinossauro do elemento terra vai dar uma rabada na cara do seu adversário e vai jogar ele para cima. Após isso, ele vai literalmente arremessar diversos cristais de cor roxa, e depois que ele acertar o seu adversário vai cair no chão, só que um enorme cristal vai estar preso ali, né? No caso, vai estar ali para o seu adversário cair. E depois disso, ele vai literalmente cair no chão e o dano vai ser absurdo. Esse movimento, infelizmente, nunca apareceu no anime, mas seria muito legal, porque nós já temos o Ultimate Earth, que é um movimento do elemento terra, que já foi utilizado pela tanque. Nós temos também o Sabre Terremoto, então seria muito interessante ver esse movimento crítico, mas pelo menos nós conseguimos ver esse movimento nos jogos. Esse movimento também aparece na abertura do jogo Dinosaur King Awaken: A New Power, onde nós vemos a Super Tanque utilizando esse movimento contra um dinossauro que eu não lembro qual que é, mas esse movimento é muito interessante e é um dos mais poderosos para combate.
Como você pode ver, todos os movimentos críticos seguem um mesmo padrão, mesmo que todos eles sejam de elementos diferentes. Infelizmente, o único que apareceu no anime foi o Final Thunder, mas quem sabe agora no novo jogo Dinosaur Kingdom nós tenhamos os movimentos críticos, que no caso seria muito interessante ver esses novos movimentos sendo, totalmente novos, com novas mecânicas, novas maneiras de utilizar, porque o Dinosaur Kingdom será um novo jogo da franquia Dinossauro Rei, né? No caso vai ser meio que um reboot, será um novo jogo, um novo universo, então vai ser muito interessante se o LPZ Gold pegar os movimentos críticos e transformar eles em novos movimentos, novas mecânicas. Isso vai ser muito interessante, porque pelo menos a gente vai poder ver, sei lá, o Saurfaganax utilizando o Crimson Flame, né? Que pelo menos a gente vai poder ver isso acontecendo no novo jogo. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que você achou sobre esse vídeo falando sobre os movimentos críticos, se você gosta desses movimentos, se você não gosta, se você acha mais ou menos. Eu estou preparando esse vídeo sobre Dinossauro Rei, Jurassic Park e Godzilla, essa franquia você provavelmente vai gostar, mas é isso, nos vemos no próximo vídeo, fui!